Segunda Crônicas, capítulo 29, verso 1 em diante, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror e ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os vossos próprios olhos. Porque eis que os vossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. 1 Coríntios, capítulo 6. Abra lá. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem. O templo de Deus e a sua restauração. É sobre isso que eu quero falar com vocês. O templo de Deus e a sua restauração. Nós estamos chegando próximo do Natal. Restauração tem absolutamente tudo a ver com aquilo que Deus veio fazer na vida de todos nós. Aliás, nós até cantamos, né, que quero fazer valer a tua palavra em mim. Muito bem. É bem verdade que quando nós olhamos para a vida de Ezequias, que eu espero que seja a base das nossas reflexões, nessa noite e em algumas outras, para tentar pegar da vida de Ezequias as suas atitudes, aquilo que ele fez. Obviamente não para tentar reconstruir paredes quaisquer, literalmente falando, na vida de todos nós. Porque, como diz Paulo aos Coríntios, nosso corpo agora é santuário do Espírito Santo de Deus, aqui é uma reforma da lei cerimonial, e obviamente nós seríamos absolutamente ingênuos, mas não somos, de imaginar que esse templo se refere diretamente a nós, não se refere. Mas também seríamos ingênuos se nós desconsiderássemos aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que tudo o que está escrito no Antigo Testamento para o nosso ensino foi escrito exatamente para que nós não caiamos nos mesmos erros que nossos irmãos do passado. De forma tal que, levando em consideração que nós estamos nos aproximando do Natal, levando em consideração os objetivos da obra de Jesus Cristo na vida de todos nós, levando em consideração essa ponte necessária para entendermos que, apesar de ser uma reforma da lei cerimonial, existem princípios que são absolutamente aplicáveis a todos nós. E também levando em consideração de que são muitos os princípios, e portanto nós vamos dividir isso em pelo menos 4 momentos para nós estarmos juntos. Eu quero que você considere as palavras de hoje não como palavras relativamente simples, porque elas o são. Mas eu espero que você venha os 4 outros momentos, não porque é uma corrente que vai fazer com que você ganhe alguma coisa depois dos 4 momentos. Eu espero que você ganhe em cada momento que você venha, né? Mas para que você consiga fazer a ideia do todo. Para que você, apesar de ser edificado naquilo que nós procuraremos extrair de restauração no templo de Deus através da vida de Ezequias, para a sua vida, você tem a ideia, dia após dia, e momento a momento em que nós fizermos essas meditações, ao final delas você tem a luz do todo, a força e a exigência da parte de Deus de que existe na vida de todos nós, para que, juntando todas estas características, elas precisam se fazer presentes na minha e na sua vida, para que uma restauração como a do porte
que Ezequias executou na história, a tal ponto que a história é bastante conhecida dos reis que obedeceram à voz do Senhor, dentre eles, na vida de Ezequias, porque ele juntou todas essas atitudes para que a restauração se estabelecesse no seu reinado. Bom, levando isso em consideração, você vai entender que as minhas palavras serão, espero eu, resumidas na noite de hoje, mas como um todo, certamente elas são bastante longas. E eu queria que você começasse a pensar o que é que nós precisamos fazer para, de fato, concretizar aquilo que cantamos, fazer valer a sua palavra em mim, para que essa restauração aconteça no nosso templo. Na verdade, é o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, que na verdade sempre foi, mas que no Novo Testamento, por alguma razão, de alguma coisa que há diferente do Antigo Testamento, há uma marca, pelo menos na consciência da vida das pessoas, de que o Espírito de Deus estaria agora, de maneira absolutamente particular, agindo e interagindo individualmente na vida do seu povo. A tal ponto de Paulo dizer que nós somos membros do corpo de Cristo, e nós somos individualmente membros desse corpo. Então o que é que eu e você precisamos fazer, que aprendemos com a vida de Ezequias, para que o templo de Deus e a sua restauração se faça acontecer na vida de todos nós. Hoje à noite, 3 coisas só, tá bom? Não é porque eu sou presbiteriano não, porque tem mais de 10 para falar, mas é porque senão fica muito comprido. Então vamos devagar. Primeira coisa, nós precisamos, o que Ezequias fez para executar essa restauração no templo do Senhor, foi que ele definiu essa obra de restauração como prioridade. Ezequias definiu a obra de restauração do templo como prioridade. Quem é que não sabe disso? Não sei. Vamos ver. Verso 3 diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abre as portas da casa do Senhor e começa a reparação. Na verdade, quando eu comecei a pensar, e certamente espero que você faça isso, Ezequias é um rei, Ezequias precisa executar seu reinado, é alguma coisa próxima de uma teocracia, mas ainda não é, mas eles entendiam de que a vida religiosa talvez estivesse muito mais próxima da vida política do que nos dias de hoje, pelo menos a vida religiosa com Deus, né? Porque a vida religiosa ela certamente está dentro da vida política, não tenha dúvida nenhuma. Então Ezequias, como um estadista, Ezequias, como alguém que vai caminhando na sua história, na sua juventude, vai andando pelo reinado de seus pais, ele é capaz de, à medida que ele assume oficialmente as funções reais, a ponto de ele ter caminhado na sua história, percebendo as deficiências e debilidades que havia no reinado estabelecido pelos seus pais, a primeira atitude que existe na vida de Ezequias é uma atitude de começar, mesmo como estadista, uma obra de restauração no templo de Deus. E por que eu estou enfatizando mesmo como estadista? Porque como estadista ele tinha muita coisa a ser feita. Ele tinha muitas responsabilidades das quais seriam exigidas dele. E ele certamente tinha outras responsabilidades que exigiam a sua atenção. Então, na verdade, Ezequias, se ele quisesse deixar a obra da restauração, da reparação do templo do Senhor parada durante algum momento, ele poderia deixar parada, porque ele teria a justificativa, ainda que legal, não sei se moral, mas diante de Deus, dos seus correligionários e dos seus súditos, ele teria plenamente a justificativa de se colocar perante ele e dizer assim: eu ainda não executei a obra de restauração que é necessária de acontecer no templo de Deus, porque afinal de contas eu sou um rei, eu tenho muitas coisas debaixo da minha responsabilidade, eu tenho muitas pessoas que estão aguardando a minha execução, o meu juízo e a minha palavra, e portanto a obra de restauração ela pode ter deixado a segundo plano, porque tem muita gente precisando de mim, e ele não estaria mentindo se ele falasse isso. E fico a imaginar o que é que eu e você começamos a fazer quando nós temos ofícios que são colocados debaixo dos nossos auspícios e dos nossos ombros. Ofícios, por exemplo, como pai e mãe. Ofícios, por exemplo, como casamento.
Ofícios, por exemplo, como os dons que Deus dá à vida da sua igreja e que geralmente no início do ano nós viemos e em toda a empolgação nós dizemos aos quatro ventos diante de Deus e diante da igreja que nós nos comprometemos a fazer tudo aquilo que as pessoas confiaram sobre a vida de cada um de nós naquele ano. Diga-se de passagem, a responsabilidade da vida de Ezequias não era somente de um ano, ela tinha responsabilidades a ponto de isso trazer efeitos sobre a sua vida inteira. A tal ponto que o verso 1, Ezequias reinou 29 anos. Então, quando Ezequias assume o seu reinado, ele tinha responsabilidades de longa data. O que significa dizer que ele tinha muito mais do que nós a capacidade de dizer que ele não podia, num primeiro momento, executar aquela reforma, porque, afinal de contas, o reinado dele era longo. Ele tinha tempo para executar aquela reforma. Ele poderia executar isso em outro momento, mas dada a sensibilidade que existia na vida de Ezequias, dada a coragem que existia na vida de Ezequias, no primeiro ano do seu reinado e no primeiro mês, ele abre as portas da casa do Senhor e começa a fazer alguma coisa que ninguém exigiu dele. Ele começa a ter a coragem suficiente, a sensibilidade suficiente para mexer em coisas que talvez muitos de nós não gostaríamos de mexer, porque mais para frente vocês vão entender isso. Ele estaria expondo a vida de seus pais, porque afinal de contas quem havia sido rei e rainha anteriormente a ele era a vida de seus pais. Então, se ele tinha algo por fazer no seu reinado, imediatamente ele estava dizendo uma mensagem à vida daquelas pessoas. Eu estou fazendo uma reparação que meus pais, por alguma razão, não foram competentes o suficiente para fazer. E daí é que mostra a coragem que existia na vida de Ezequias, a sensibilidade que existia na vida de Ezequias, o senso de urgência, eu imagino, daquele homem, quando ele foi crescendo na sua adolescência, no seu adolescer, na sua juventude, e ele foi percebendo as pisadas de bola da vida de seus pais. Ele foi percebendo que havia coisas que seu pai não estavam fazendo, e talvez como muitos de nós poderíamos dizer assim, como talvez Ezequias tivesse pelo menos pensado, se o dia que eu estiver no lugar do meu pai, eu vou fazer bem diferente daquilo que ele fez. No dia em que eu tiver o reinado sobre a minha responsabilidade e a minha palavra for oficial e eu tiver condições de dizer aos quatro ventos publicamente aquilo que o povo de Deus deve fazer, eu vou mostrar na história que meus pais estavam errados. Ezequias teve a coragem suficiente para mexer em coisas, ainda que isso expusesse a vida da sua própria família. Ainda que isso expusesse a vida da sua própria casa. Ainda que quando ele fosse mexer naquele templo e na sua restauração, as pessoas talvez se perguntassem, mas nossa, o que é que nós fizemos durante tanto tempo para que o templo estivesse num estado tão depreciativo? Num estado tão deplorável, numa situação tão denegrida, numa situação em que Ezequias, que é um rei, que tem tantas responsabilidades debaixo das suas costas, imprima o seu senso de urgência a ponto de a primeira decisão como um estadista, como um rei, em vez de ele olhar para a vida das pessoas e pensar numa reforma social, e pensar numa reforma onde as pessoas precisassem de habitação, onde elas precisassem reformar as leis que regulavam as relações de trabalho, onde ele precisava regular os esgotos que existiam e a vida sanitária do seu povo, e diante de tantas coisas de que de um rei é exigido, e certamente seria exigido da vida de Ezequias, ele deixa tudo isso a segundo plano e diz, abre a porta da casa do Senhor, porque eu vou começar o meu reinado por onde as coisas mais necessárias exigem de mim. E as coisas mais necessárias que exigem da minha vida, ainda que isso exponha a minha casa, ainda que isso exponha a vida de meu pai, ainda que isso exponha a vida péssima do reinado da vida de meus pais, ainda que os meus familiares venham ser percebidos pelos meus súditos como pessoas incompetentes naquilo que eles deveriam ter feito, ainda assim abra, porque isso é necessário para que uma restauração aconteça na vida do povo de Deus. Você vai dizer, o que é que isso tem a ver comigo e com você? Ah, irmão, tem a ver absolutamente tudo. Para um momento de esperança para a vida de todos nós, de que, em primeiro lugar, as coisas podem mudar. De que talvez, na sua história, você tenha vindo de um lar que não tenha sido um lar necessariamente competente para fazer com este lar aquilo que Deus espera que este lar aconteça.
onde seus pais sejam pessoas convertidas ao Senhor e eles dirijam a vida de seu lar, tementes ao Senhor, e vão colocando seus corações na presença de Deus, entendendo tudo aquilo que eles deveriam fazer como família bendita do Senhor. E todos eles, de joelhos diante do Senhor, de maneira contínua, a vida de seus pais, vão dirigindo a vida de seus filhos dessa forma. Talvez muitos de vocês sejam como muitos de nós, que não tenham nem os pais crentes e nem sabem se vão encontrar os pais no céu. Talvez você tenha crescido na sua vida, percebendo que na sua casa você tenha aspirado desejos semelhantes à vida de Ezequias, dizendo: o dia que eu tiver uma família, o dia que eu tiver uma mulher, o dia que eu tiver um marido, o dia que eu tiver filhos, na minha casa vai ser diferente do que aconteceu na casa de meus pais. Porque meus pais não foram competentes o suficiente para conduzir o templo de Deus, que eram os corpos que habitavam aquela casa, de maneira absolutamente adequada, a ponto das pessoas se aproximarem de Deus. Na verdade, meus pais foram tão incompetentes que é só por graça que eu estou diante de Deus, porque se dependesse deles, eu jamais estaria na presença do Senhor. É tempo de nós renovarmos a nossa esperança e nos alegrarmos, porque se isso não aconteceu na vida de nossos pais, não necessariamente precisa acontecer na vida dos filhos. Se seus pais não tiveram um casamento abençoado, os filhos podem ter um casamento abençoado. Se seus pais não educaram vocês como deveriam, vocês percebem as falhas disso, vocês devem educar a vida de seus filhos da forma como vocês entendem que é correta diante de Deus. Se seus pais não oravam continuamente perante o Senhor, vocês devem orar como família continuamente perante o Senhor. E a pergunta que não quer calar, que o povo quer saber: nós fazemos exatamente aquilo que nós criticamos na vida de nossos pais? Entende como é que isso tem a ver comigo, com você? Ah, papai, você não orava comigo. Você ora, irmão. Papai, você não lia a Bíblia comigo. Você lê, irmão. Papai, você não tratou a mamãe direito. Você trata, irmão. Mamãe, você não fez isso com meu pai. Você faz com o seu marido. Esse é o ponto, irmão. Ao mesmo tempo que traz esperança à vida de todos nós, traz a imensa necessidade de eu e você percebermos que se existia algo de errado no passado, isso não precisa se repetir na nossa história. E pode modificar a tal ponto de Ezequias ter marcado a história do povo de Israel como um grande rei, que outros não tiveram a coragem de fazer o que ele fez. E talvez na sua vida, como tendo uma ascendência não tão boa assim, você possa marcar a história da sua família, você fazendo exatamente aquilo que a sua família não foi capaz de fazer. E em vez de você ir evangelizar a vida de seus familiares, você deveria criar um ambiente dentro da sua casa onde um cristianismo exalasse com tal força na vida da sua mulher, na vida de seu marido, na vida de seus filhos, na sua casa, que toda a sua própria história, a sua própria família pudesse perceber que há uma diferença na nossa casa e essa diferença pode se manifestar em antes e depois da vida do fulano. Porque ninguém na nossa família busca Deus, mas da vida do fulano. Ele abriu as portas do coração da nossa família e começou a trabalhar os erros que existiam na nossa casa. E para isso é preciso ter coragem para expor os erros da família. É preciso ter coragem para admitir que os nossos pais erraram. É preciso ter coragem para admitir que algumas coisas não funcionaram tão bem. E esse evento da vida de Ezequias, de abrir as portas da casa do Senhor para que a reparação aconteça, é preciso que exista na vida de cada um de nós, de abrirmos as portas do nosso coração para que a restauração comece a se estabelecer na nossa vida. Mas para que a palavra de Deus tenha efeito sobre nós, eu temo dizer que nem todos nós estamos tão abertos assim para abrirmos as portas do nosso coração, especialmente quando isso diz respeito a expor a vida da nossa família. E aí eu fico me perguntar a vida dos mais velhos, que legado nós estamos deixando à vida dos mais novos? E eu fico a me perguntar a vida dos mais novos, que coragem nós temos para romper com aquilo que de errado os mais velhos fizeram, para poder agora mostrar aquilo que de correto eles deveriam ter feito, mas que certamente será feito pela vida de cada um de nós. O templo de Deus e a sua restauração. Irmão, talvez a sua família não seja da forma como deveria ter sido, mas isso não precisa acontecer na sua casa. Você entende isso? Isso não precisa acontecer na vida de seus filhos.
Isso não precisa acontecer na sua vida, desde que você tenha a coragem que Ezequias teve, dizendo que no primeiro dia do meu casamento, no primeiro mês, eu abri as portas do meu coração e comecei a reparar aquilo que precisava de reparação. Segunda coisa, para que a obra de restauração, o templo de Deus e a sua restauração aconteça, é preciso definir essa obra de restauração com prioridade. Você precisa perceber que tem alguma coisa que não vai bem. Você precisa ter coragem de dizer, olha, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. E a gente é mestre em dizer que os outros poderiam fazer melhor. Mas talvez quando a responsabilidade está nas nossas costas, nós não conseguimos fazer tão melhor quanto nós achamos que os outros deveriam fazer melhor. E muitos de nós até temos a capacidade de dizer mais ou menos assim, mamãe, agora eu entendo o que você passou quando eu era pequeno. Agora eu entendo o que você viveu quando eu nasci. E muitas mães dizem, um dia que você casar, meu filho e minha filha, vocês vão dar valor. E o dia que vocês tiverem filhos, vocês vão entender quem era papai e quem que era mamãe. E às vezes a gente casa, tem filhos e comete os mesmos erros de nossos pais. Ezequias vem demonstrar que isso não precisa ser assim. E que se eu e você estamos nos escondendo dizendo, minha casa é assim porque meus pais eram assim, é hora de nós extirparmos esse argumento do nosso coração. E dizer, na casa de meu pai até foi assim, mas na minha casa vai ser diferente. Na casa da minha mãe até foi assim, mas na minha casa vai ser diferente. Na casa de meus tios, de meus familiares, até estavam as coisas desandadas. Mas na minha casa, a partir de hoje, como diria Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segunda coisa na vida de Ezequias, que me impressiona. É simples, mas quando você vir isso à luz do todo, você vai ver. Segunda coisa que impressiona, e a luz do todo não é só de hoje não. Você vai juntar essas coisas nos 4 próximos domingos que nós estivermos juntos, vocês vão ver a luz do todo, como é que isso é muito forte na vida de Ezequias. Primeira coisa, o senso de urgência. Segunda coisa, tinha Ezequias, diz o verso 1, 25 anos de idade. E aí nós temos um problema. Ou não. Ezequias era uma pessoa jovem. Jovens, agora vou dar uma moral para vocês, hein? Depois vocês pagam a janta aí para mim, tá? Mas só porque está na Bíblia, né? Mas aí vou dar uma moral para vocês. Ezequias tinha 25 anos de idade quando, como rei, ele começa a executar uma obra de restauração do templo do Senhor no seu reinado. Ele poderia ter sido acusado, quando ele faz isso no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, de uma pessoa precipitada. Ezequias, você tem muito tempo ainda no seu reinado, você tem 25 anos, você tem sua vida inteira, Ezequias. Você vai querer começar o seu reinado exatamente pela sua casa, expondo as fragilidades da nossa família, expondo os podres daquilo que nós deixamos de ser capazes de fazer. E detalhe, a Bia, que era filha de Zacarias, que era o nome de sua mãe, diz o verso 1, estava viva. Então a obra de restauração que Ezequias está executando está sendo testemunhada sobre a sua mãe. Então sua mãe está vendo que Ezequias está mexendo em uma coisa e dizendo para a vida das pessoas que de alguma forma ela não teve a competência para fazer, influenciando a vida de seu marido, edificando a sua casa, e que de alguma razão a sua mãe também era responsável por aquelas coisas não terem acontecido da maneira adequada. Mesmo assim, apesar dele poder ter sido acusado de uma pessoa precipitada, ele poderia ter sido acusado de uma pessoa inexperiente. Porque nem todo jovem é inexperiente. Você pode olhar a vida de Davi, quando Davi, por exemplo, antes de ser rei, foi matar a vida de Golias. Lembra disso? E lembra qual foi o argumento de Saul, a vida de Davi? Quando ele diz, olha, Golias é um homem experiente, onde ele tem lutado e desde a sua mocidade, é um homem que tem habilidades para lutar em guerra há muito tempo, e você é novo. Você não tem tanta experiência e tanta habilidade para poder resolver um problema de tamanha gravidade no meio do povo de Israel. Lembra qual foi a resposta da vida de Davi? Eu posso não ter experiência desse camarada, mas de experiência eu tenho. Eu matei um urso, eu fui lá e matei um leão, eu fui proteger a vida das ovelhas quando ninguém ainda estava observando, então eu posso não ter a experiência que Golias tinha, mas experiência diante do Senhor eu tenho. É ou não é verdade que infelizmente nós deveríamos dizer não só a vida daqueles que casam, deixa pai e mãe a vida de seu filho e adotam agora um novo lar e uma nova casa. Às vezes nós precisamos dizer isso a vida dos pais.
Porque os pais, ou nós como igreja, continuamos tratando, às vezes, a vida dos jovens da igreja como se eles fossem os nossos filhinhos queridos. Como se eles fossem o nosso bebê. Eu fico olhando a vida do Augusto, quando é que eu vou considerar a vida do Augusto como homem? A impressão que dá é quando que ele tiver 18 anos, 20 anos, eu, para expor a ridicularização da vida de meu filho, eu vou lembrar diante de seus amigos as coisas que ele fazia quando pequeno. Porque ele ainda, apesar de ser um cavalo de 18 anos, ele ainda é meu bebezinho. Nós não fazemos assim com a vida de nosso filho e da nossa filha, mas na verdade, cuticute, nenezinha, e ainda chamamos pelo apelido. Já virou 25 anos, irmãos, um homem e uma mulher. Já são pessoas que têm a competência o suficiente dada por Deus para restaurarem uma obra de restauração como essa, de tamanha monta na vida do povo de Israel, ainda que eles corram risco de, apesar da sua juventude, incorrerem em erros por falta de experiência. E não é à toa que um rei se cercava de conselheiros. E o que nós precisamos fazer como pessoas mais maduras, ai meu Deus, estou com 38 anos, tem que dizer um negócio como esse, né? Né, Marcão? Tem que falar que a gente está ficando mais maduro, não tem jeito. Mas estou na flor da idade, ainda não cheguei nem na metade da minha vida. Ainda tem chão para correr ainda, né? Ainda tem gás. Toda vez que eu vou ficando cansado, vou dizendo, né, pensando diante de Deus, eu não aguento mais. O ministério está ficando cansado, eu imediatamente olho para Deus e digo, já passou a canseira, eu ainda aguento, pode deixar que eu tenho chão para queimar, deixa eu ficar mais um tempo aqui, ainda que seja mais de 50 anos, que eu tenho muita lenha para queimar. Mas eu olho para a vida da Raíssa, e ela vai crescendo e ela já não é mais a Raicinha. Cuticute Dadá, que tinha 8 anos, que fazia, não vou dizer, filho, o que você fazia, né? Porque agora você está com 15 anos. A gente precisa começar a imaginar que a vida dos Estados Unidos, por incrível que pareça, ele pega caças e aviões que valem milhões de dólares, e põe nas mãos de jovens de 20 e poucos anos, e pessoas como essa têm a responsabilidade de pilotar coisas que os contribuintes gastaram todo o seu esforço para juntar milhões de dólares, irmãos. E aqueles homens e mulheres, que são pessoas novas de idade, são pessoas inexperientes, elas só conseguirão experiências se nós dermos a habilidade, deixarmos abrir o coração delas e soltarmos as rédeas, dizendo, vai, pilota esse avião, defende a vida da sua nação, faz o que você sabe fazer, ainda que você esteja debaixo do risco de cometer um monte de erro, vai lá que eu estou orando por você, vai lá que eu estou podendo fazer, dentro do que eu posso fazer para ajudar, para colocar toda a habilidade, todo o apoio que você precisa, eu vou ajudar a sua vida para você ser quem você precisa ser na sua história. E não ficar dizendo, não, o que é isso? Mas isso é um avião, isso é um caça. Você precisa ter experiência. E como é que ele vai ganhar experiência se nós não deixamos ele ganhar experiência? E aí, nas minhas andanças por aí, e agora no Mato Grosso, né? Vamos atualizar o negócio, né? Eu converso por aqui e por ali, e os camaradas começam a falar como eram as coisas no seu tempo, não é assim? Que no meu tempo a gente fazia acampamento e a gente pegava o som da igreja e levava para lá e vinha para cá, e o nosso conselheiro, quem que é? Cadê o fulano? Filó tá aí? O nosso conselheiro era o Filó, e eu falava, nossa, isso que quer dizer? É bom ou ruim? Não sei, você imagina, né? O nosso conselheiro era o Filó, e nós tínhamos lá 200 adolescentes e nós éramos responsáveis, misericórdia, nós tínhamos 15 e 16 anos. E aí a gente olha os adolescentes hoje, bruta marmanjo. A gente olha os nossos jovens hoje, buta cavalo, um homem, mulher, que já tem condição de ter família, alguns deles, né? Nem todos, não se empolga não, né? E a gente continua tratando ele como se eles fossem crianças, irmãos. Nós precisamos liberar a vida de nossos filhos, porque todo o povo de Israel e a sua própria mãe poderia dizer, ô filhinho, cara, porque você começou a reinar agora, já está querendo mexer nas coisas da família? Sabe que começou o seu reinado, 25 anos de idade, está achando que vai ser diferente de nós? Tô! Está achando que vai fazer história? Tô! Você está achando que vai conseguir? Tô achando que vou conseguir! Você está achando que você vai ser capaz de fazer o que nós não fomos capazes de fazer na nossa história? Eu estou achando que eu vou ser capaz de fazer aquilo que vocês não foram capazes de fazer. E Ezequias marcou sua história porque ele fez aquilo que seus pais não fizeram, apesar de ele começar toda essa reforma de restauração com 25 anos de idade. Eu sei que tem um monte de coisa que talvez você diga assim, mas ele tinha a educação de um rei. E um rei, se tinha uma educação especial, quando chegava com 25 anos de idade, ele já tinha uma habilidade. Bom, se isso fosse verdade,
significa necessariamente que os reis com mais idade não pisariam na bola. E aí nós temos Salomão, que não tem ninguém que foi igual e nem será igual a Salomão, que ele pisa na bola exatamente no fim da sua vida. E aí? Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Jovens, paga a janta, hein? Nós temos que começar a valorizar mais os nossos jovens. Não é só porque eu estou trabalhando com jovens, não, tá bom? Aí você vai dizer, está falando em causa própria. Não é isso não, irmão. Nós temos que prestar atenção e começar a enxergar nossos jovens diferentes. Os nossos jovens de igual para igual. Ou quem sabe, se nós enxergássemos os nossos jovens, como diz a Escritura, cada um considere o outro superior a si mesmo. Mas tem um acampamento, os jovens vão cuidar do acampamento, e o que nós dizemos imediatamente? Quem vai cuidar dos jovens? Qual a resposta? Os jovens. Que isso, pastor? Você está maluco? Maluco por quê, irmão? Um bando de homem e mulher desse tamanho? Será que eles já não ganharam experiência suficiente para poder fazer grandes coisas no meio do povo de Deus? Você vai dizer, não, pastor, eles precisam ter experiência. E vão ter quando, se a gente não deixar? Porque olha para a nossa juventude, irmãos. Olha quando você tinha 18 anos, 19, 20. Vocês erraram, ou nós erramos ou não erramos. E a gente quer que os nossos filhos não errem nunca. Irmão, isso não vai acontecer, irmão. A gente tem que dar chance para eles acertarem. E implicar em dar chance para eles acertarem é implicar em assumir a possibilidade de errarem. E quem sabe eles podem errar. Mas quem sabe eles podem acertar. E eu fico lembrando da minha juventude, mais novinha, quase adolescência, né? 18, eu tenho 38, 18 anos de idade. Eu acho que eu já contei essa história para vocês. Empolgado, chegando à igreja no gás, e vamos lá, e trabalhando com a moçada, presidente dos jovens, e aí fazendo fervo com as igrejas, vamos juntar todo mundo, e aquilo era um negócio para mim, rapaz, todo mundo se ajunta para cantar a Deus e ler a palavra, eu nunca tinha visto isso na minha vida, é um negócio maravilhoso, e colocaram eu para ser presidente dos jovens, não sei onde é que eles estavam com a cabeça, né, mas vamos lá, e aí vamos lá, e vamos estar juntos, e eu marquei lá uma reunião com todas as igrejas presbiterianas de Maringá, e tiveram lá na igreja do Jardim Alvorada. E eu com 18 anos, a galera lá, a igreja lotada. E a galera perguntou para mim, viu, quem que vai pregar? E eu respondi, não sei, não é só reunir que não vai aparecer um pregador? Eu tenho que chamar alguém para pregar, ninguém me avisou. Mas o Eliseu acompanhava de lado e ele dizia, vai lá, Geraldo, fala você. Falar o quê? Não sei nem o que falar, não sei nem por onde começar. Não, você está doido, rapaz, fala você. E ele viu que eu estava cometendo esse erro. Mas em vez de fazer alguma coisa que talvez nós fizéssemos, você está maluco, rapaz? Você não organizou as coisas direito? Você não fez as coisas da maneira como precisava? Você não seguiu o script da igreja presbiteriana? Vamos lá, ele deixou a coisa correr. E ele por trás foi fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, apoiar a vida dos jovens, e quando ele apareceu, ele reuniu lá, fazendo 5 minutos para alguém aparecer, e aí ele dizia, quem que vai pregar? Eu não faço, você não convidou ninguém? Eu não, nem sabia que tinha que convidar, eu achava que a galera se reunia e aparecia alguém para pregar, como é que funciona? Aí que eu descobri que tinha que chamar alguém para pregar, não era automático. Aí que eu descobri que nós não éramos congregação cristã, não é assim? Congregação cristã deve ser, né? Que a galera apela, vamos ver aonde o Espírito de Deus, a palavra vai cair. Não era assim não, tinha que avisar com antecedência, irmão. Aí o Eliseu disse, pode deixar, o que eu vi que você estava fazendo isso, eu já estou preparado, deixa que eu vou pregar. Eu, graças a Deus, falei, nossa, que carão que eu ia passar. Já pensou? Chegar na frente da igreja, irmãos, que bom nós cantarmos ao Senhor, louvado seja Deus, mas vamos embora porque eu esqueci de chamar o pregador, não tem mais o que fazer. Você pensou dizer um negócio desse? Eu errei nisso e um monte de coisas, irmãos. Mas eu acertei em um monte de outras coisas. E graças à sensibilidade daqueles que eram mais maduros e mais velhos, que foram capazes de perceber aquilo que eu podia errar, mas também foram capazes de perceber aquilo que na minha juventude eu podia acertar, e deixou eu acertar, e me apoiou para que os meus erros não causassem tantos danos à vida da igreja. Você entende o que isso significa? Jovens, cara, vai ter que ser lá no Leles, hein? Porque o negócio tá bom, hein? Nós temos que olhar para a vida dos jovens e dizer, vocês podem ser grandes homens e grandes mulheres e podem fazer grandes coisas na vida dessa igreja. Vamos lá que nós vamos apoiar o trabalho da vida de vocês. Minha pergunta que não quer calar. A gente acha mesmo que somente através da vida dos mais velhos as grandes coisas podem acontecer na vida do povo de Deus? A gente vai ter que jogar fora a vida de José do Egito. A gente vai ter que jogar fora a vida de Davi. Quando ninguém no povo de Israel foi capaz de lutar contra Golias, ele, na sua inexperiência e juventude, resolveu o problema. Nós teremos que jogar fora a vida de Daniel, e a fim,
E assim nós vamos jogando fora um monte de gente que na sua juventude, irmãos, com 20 e poucos anos, foram capazes de fazer aquilo que muitos de nós, na nossa maturidade, já perdemos a capacidade de fazer. O que significa dizer, qual é o senso de prioridade que eu e você temos quando olhamos que Ezequias, sendo estadista, com tantas decisões de governo, começou exatamente por onde talvez nós não começássemos, abrindo as portas do templo e reparando aquilo que precisava reparar. Segundo lugar, apesar de toda a imaturidade da vida de Ezequias, e apesar de toda a sua inexperiência, na sua juventude ele pôde acertar em muito, irmãos. E nós precisamos aprender a olhar a vida dos jovens e dizer, será que a resposta para muitos problemas da nossa igreja não se encontra na juventude? Mas o que elas têm para oferecer? Elas têm muito para oferecer, irmãos. Apesar de 20 anos, 22 anos, 25 anos, 26 anos, eles têm muito para oferecer. Isso precisa abrir o nosso coração para dizer, vai, irmão, vai trabalhar, que eu vou apoiar a vida de cada um de vocês. Talvez aqueles que estão com pais poderiam dizer aos seus filhos, não é todo mundo, mas a galera está tudo ali separadinha, né? Poderiam dizer a vida de seus filhos hoje, filho, faz o que você precisar fazer na igreja do Senhor e pode contar com o meu apoio, que eu estou aqui para lhe ajudar. Terceira e última coisa é absolutamente óbvia. É preciso que haja a definição dessa obra de restauração como prioridade. É preciso entender que a obra de restauração às vezes acontece por elementos aparentemente inadequados. É preciso entender que a obra de restauração acontece às vezes por elementos aparentemente inadequados. Quer que eu dê outro exemplo? Tem um monte deles. Já estou terminando. A vida de Raabe, que era prostituta. 300 anos havia que nada havia acontecido com o templo de Jericó, com os muros de Jericó. Raabe chega para a vida de seus parentes, não tendo nenhum exemplo na história de algo que diga o contrário, não tendo dignidade na sua vida de algo que diga o contrário, e ele diz, as muralhas vão cair. E as pessoas poderiam olhar para a vida dele, quem é você para falar alguma coisa? Você é mulher, prostituta, e a história diz tudo o contrário do que você está dizendo. E diz o texto que as pessoas ouviram a voz de Raabe, e as muralhas de Jericó caíram, e salvaram-se Raabe e toda a sua família. Porque a obra de restauração aconteceu por elementos aparentemente inadequados. São só aparentes, irmãos. Terceiro e último lugar, para que o templo de Deus e a sua restauração aconteça, é preciso que haja aliança com Deus. Isso é muito óbvio. Mas é preciso que seja dito. Porque às vezes de tão óbvio deixa de ser óbvio. Quando no verso 10 ele diz, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. E portanto não foi Ezequias que, apesar da sua juventude, inexperiência e sensibilidade para perceber o que estava errado, brotou uma luz no coração dele e diz, agora deixa comigo que eu vou resolver o problema. Mas ele diz, Deus, vem cá e vamos andar junto comigo. Porque eu preciso do Senhor para resolver problemas como esse. E através da aliança dele com Deus, diz o verso 11, não sejais negligentes. Diz o verso 8, pelo que veio a grande ira, e Deus entregou a vida das pessoas a terror, a espanto, a assobios. O cativeiro se fez presente na vida das pessoas, a espada tomou conta deles, enfim, eles fecharam as portas do pórtico e viraram as costas para Deus. E agora Ezequias, jovens, para poder chamar a atenção na vida das pessoas, para poder fazer com que as pessoas se voltassem para Deus, para poder fazer com que houvesse através deles uma grande obra de restauração na vida do povo de Deus naquele momento, era preciso que essa responsabilidade e essa aliança começasse não com o povo, mas com a vida de Ezequias em relação a Deus. E aí eu chamo a atenção para a vida que nós estávamos discutindo ontem na reunião do Sino da Juventude, para saber como é que nós poderíamos conduzir a vida da mocidade. E o que é que causa o quê? A mocidade está mais fria? A mocidade está mais longe? Será que antigamente era melhor? Será que hoje era melhor? Uma coisa que fica unânime no nosso coração é que nós precisamos aprender a ter mais intimidade com Deus. Não dá, irmãos. Se tem uma coisa que isso havia na minha vida, que ainda continua existindo, tanto a necessidade de continuar diante de Deus e ser usado para as coisas acontecerem ao meu redor e na sua vida, que existia e deve continuar existindo, é que se você espera que outras pessoas
faça uma aliança com Deus, essa aliança precisa começar com você. E aí, jovens, deixe-me falar para vocês. Vocês esperam que a igreja apoie o trabalho de vocês? Vocês esperam que as coisas aconteçam de maneira diferente? Vocês esperam que as coisas sejam abençoadas na vida, na história dessa igreja? E vocês sejam os instrumentos usados na mão de Deus para fazer as coisas acontecerem na vida dessa igreja? Mas vocês têm que começar a fazer uma aliança de maneira absolutamente resoluta no coração de vocês em relação a Deus. E eu pergunto, como é que anda a vida de todos nós em relação aos nossos compromissos com Deus? Porque se nós esperamos que essa obra de restauração aconteça pela nossa vida, nós precisamos assumir uma aliança individual com o Senhor. Então, antes de perceber um problema nos outros, nós precisamos perceber a necessidade em nós. E aí a pergunta que não quer calar. Como é que anda a sua vida de intimidade com Deus? A igreja precisa de muita coisa? Precisa. Sua família precisa resolver muita coisa? Precisa. Seus pais precisam consertar muita coisa? Precisam. Seu casamento será diferente o dia que você casar? Amém. Louvado seja o nome de Deus por isso. Mas você precisa começar a demonstrar isso na sua vida agora, dizendo, Deus, eu quero andar com o Senhor. Anda junto comigo. Eu quero orar com o Senhor. Eu quero orar ao Senhor. Eu quero buscar a Tua palavra. Eu quero ter intimidade contigo. Porque nada na vida de Ezequias foi diferente do que acontece no verso 10, quando ele diz, eu estou resolvido a fazer aquilo que outras pessoas não fizeram. E talvez nós poderíamos dizer isso, que estamos resolvidos a fazer aquilo que nem todas as pessoas ao nosso redor, ainda que sejam nossos parentes, estão resolvidos a fazer. Se eu dependesse, eu termino por aqui, da vida da minha família, pai, mãe e irmãos, para eu estar aqui junto com vocês, eu não estaria aqui junto com vocês. Isso precisa ser uma resolução individual do nosso coração. Você entende isso, irmão? Você pode ter hostilidade à sua volta. Nada disso deve impedir o seu desejo de se resolver firmemente no seu coração. Dizer, eu vou andar com Deus. Eu não sei o resto, mas eu vou andar com Deus. Eu não sei o resto, mas eu vou orar a Deus. Eu não sei o resto, mas eu vou fazer o que precisa ser feito, daquilo que Deus espera de um homem e de uma mulher de Deus. Essa era a vida de Ezequias. O templo de Deus e a sua restauração. A definição dessa obra como prioridade, elementos aparentemente inadequados e assumir um compromisso individual com Deus. Mas mais do que isso, eu queria que você pensasse agora na sua vida. Ezequias foi percebendo e dizendo, nossa, tem coisa que precisa mudar. Quando Ezequias assumiu, ele mudou. Escutem os mais velhos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Preste atenção aqui. Quando os mais novos assumirem posturas, vocês precisam se deixar trabalhar, viu? Pessoas mais maduras. Às vezes os mais novos chegam para nós e dizem, olha, fulano, isso aqui não está certo não, precisa de reparação. E a gente diz assim, mas quem é você para falar comigo? Está chegando na igreja agora, está no meu primeiro ano de ministério, está começando a trabalhar e já está querendo apontar o dedo para mim? E se for verdade, irmãos? Eu tenho uma história com Deus, eu tenho uma vida nessa igreja. Você está começando você não sabe o que é nem ser presbiteriano. E se a pessoa disser para você, irmão, você está errado, você precisa mudar isso na sua história. A gente tem que aprender a ouvir, irmão. Você entende o que eu quero dizer? A gente tem que aprender a ouvir, ainda que essas palavras ditas a nós sejam por pessoas mais novas do que nós. Eu queria orar com você antes. Depois eu queria que o pastor Marcos, depois da música, orasse, emprestasse a bênção sobre nós, mas eu queria que você pensasse nisso. Há muitas coisas interessantes na prática de Ezequias para restaurar o templo, mas isso tem a ver com a sua vida e conosco. Senso de prioridade precisa existir no nosso coração. Abrir o coração para ouvir aquilo que outros têm a fazer, apesar de parecer estranho, inadequado, tem que abrir o coração, porque às vezes Deus vai fazer uma grande obra através dessas coisas que você julga que serem imaturas. E tem que abrir o coração para começar a fazer compromissos com Deus. A gente gosta de dizer, mais o outro, mais a igreja, mais a minha família, mais o pai, o tio, moro longe. Enfim, a gente faz um monte de coisa e esquece, irmão, eu vou começar. Meu pai não fez, eu vou fazer. Minha mãe não fez, mas eu vou fazer. Meus irmãos não fazem, mas eu vou fazer. Minha família, sobrinhos e tios não fazem, mas eu vou fazer. Os jovens, meus amigos não fazem, mas eu vou fazer. Deus, eu estou resolvido a ter uma relação contigo. Ponto e acabou. O restante nós resolvemos daqui por diante. Vamos orar?
Deus, em nome de Jesus, eu queria colocar a vida de todos nós diante do Senhor. Qual é a dificuldade que nós temos para operar a restauração no nosso coração? Talvez a dificuldade seja a prioridade, de achar que isso seja importante. Portanto, trabalhe na vida de todos nós, de quando houver coisas que precisam ser restauradas na nossa vida, que haja esse senso de prioridade e urgência que houve na vida de Ezequias no coração de todos nós. Entendendo, ó Pai, que talvez a primeira coisa que nós devamos fazer na nossa vida não é aproveitar a aposentadoria. Não é aproveitar a nova fase da vida, onde os filhos casaram e foram embora, e nós agora poderemos desfrutar a vida de maneira diferente. Não é aproveitar a maturidade, os ganhos que a maturidade trazem. Mas é entender que talvez seja o momento de começar as coisas pelo nosso coração, apesar de tanto tempo de vida cristã que nós tenhamos. Se tem coisa para ser restaurada, que ela seja restaurada, seja que preço for, Deus. Porque o que nós queremos é a restauração da tua parte na nossa vida. Se isso vai expor nossa casa, se isso vai expor os nossos antecedentes, se isso vai expor os mais velhos, se isso vai demonstrar que houve atitudes que foram atitudes que a história demonstrou que eram erradas, não tem problema, Deus. Nós queremos abrir o nosso coração, não é para o novo, mas é o novo do Senhor. Não é para qualquer novo, não é para qualquer novidade, mas é para a ação do Senhor se movendo na tua igreja, às vezes por elementos julgados por nós inadequados. Pessoas jovens, pessoas inexperientes, pessoas que são imaturas em muitas coisas, mas que o Senhor está com elas, porque elas resolveram em seu coração firmemente andarem com o Senhor. E talvez elas tenham a coragem de fazer aquilo que nós não tivemos na nossa história. Abre o nosso coração como família bendita do Senhor. Abre o nosso coração como membros da tua casa e rebanhos do teu pastoreio. Para todas as coisas que no teu templo, que é o nosso corpo, que precisarem da tua restauração. Elas aconteçam através dessa nova geração, quem sabe. Através de pessoas novas. Mas que todos nós tenhamos a coragem de abrir a nossa alma para tudo aquilo que o Senhor quiser fazer. Através de quem o Senhor quiser fazer a nós. Abençoa isso de maneira grandiosa em todos nós. E toda a restauração necessária no nosso coração, que ela seja operada pela tua mão, pelo instrumento que o Senhor quiser colocar na nossa vida e no nosso coração. Nos dá humildade para isso. Nos dá um espírito que houve na vida de Jesus Cristo, considerando os outros superiores a nós. E não nos julgando superiores aos outros. Porque grandes jovens fizeram grandes coisas na presença do povo de Deus. Aliás, se há uma marca na vida do povo de Deus, ela foi impressa dentre muitas coisas por pessoas novas na fé. Ajuda-nos a entendermos o valor que pessoas novas, mas compromissadas com o Senhor têm na tua presença. E que elas também podem ter na vida dessa igreja e no nosso coração. Portanto, nos abençoa. Como os homens, como mulheres, se erramos, não dá graça, para que aqueles que o Senhor levantaram para falar conosco, nós possamos abaixar a cabeça e ouvir. Ouvir porque é uma advertência que vem da tua alma, uma advertência que vem do teu coração, porque leais são as feridas feitas por aqueles que amam, e enganosos são os beijos daqueles que se dizem nossos irmãos, mas não têm a coragem de apontar onde é que estão os nossos erros. Abre o nosso coração para isso. É a nossa oração nessa noite, agradecidos, para que a tua palavra se faça cumprir na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém.